também mentem para eu não sei se é mentira, tirar, dizer, olha, eu estou fazendo, mas não conta bem como está fazendo. Talvez não seria mentir a palavra, né? Porque aí a gente começa a denigrir a imagem dele, mas seria politicamente dizer uma outra coisa. É porque tem seria mentir mesmo. Mas vamos maquiar. Vamos supor uma obra. O prefeito tal fez o asfalto no lugar tal, mas ele ganhou aquele asfalto de alguém, né? Com Fresa, por exemplo, tem asfalto hoje que foram emendas do deputado. E eu lembro também de uma outra situação que o governo do estado veio, o governador Silval veio e falou que tinha uma questão que acho que para asfaltar a cidade, os prefeitos, ele ia dar, acho que era o óleo diesel e a massa asfáltica, alguma coisa assim. Como é que ficou esse projeto? Porque era para, tipo, ser um projeto muito bom para todo mundo asfaltar o que desse para asfaltar. Isso mesmo. E aí, Haroldo, como é que ficou isso? Porque alguns municípios aderiram a isso, porque os prefeitos teriam que conseguir aqui areia, o pedrisco e o frete de Cuiabá até aqui, porque esse combustível vem do Rio de Janeiro, vem de Minas. Até ali o governo do estado paga. Inclusive o caminhão de fazer a aplicação desse produto é do estado. É que faria esse serviço, mas poucos municípios que aderiram. Por que, Haroldo? Falta sensibilidade dos prefeitos, de repente, de envolver a sociedade nisso? Talvez, nesse sentido. Vamos asfaltar, nós temos isso, mas estamos precisando disso. Eu não sei, eu penso no envolvimento mais social. É o que vai ter que acontecer nos próximos anos. Os prefeitos que estão no mandato, principalmente os que virão, terão que ter uma cabeça diferenciada, uma cabeça mais moderna, de chamar a sociedade para esse tipo de discussão. Porque está se perdendo grandes oportunidades para as sociedades por falta de recurso dos municípios. Os municípios estão falidos, Camila, falidos. Enquanto não se mudar a política de distribuição dos recursos no país, dos impostos, de 65% ou 60% ficar para a União e o restante para o Estado e menos de 15% para os municípios, acho que dá em torno de 14% só para o município, os municípios não suportam a carga. E ainda mais municípios como daqui, né, que tem pouca arrecadação. Agora que com Fresa vai começar a receber um pouco mais de ICM, vai ter um pouco mais até do imposto sobre serviços, porque vai girar mais no comércio, muitos serviços de prestação, através de oficinas, dessas máquinas que estão chegando. Senão não tem como, os municípios estão realmente incapacitados. Eu não sei como é que os prefeitos estão fazendo hoje, desses municípios menores, para tocar o seu dia a dia. Eles são heróis. Daqui a pouco ninguém vai querer ser prefeito. O sistema administrativo do país está falido. Eu tenho muita vontade de ver, porque eu conheço lá fora algumas situações, principalmente os países mais desenvolvidos do mundo, como é Noruega, como é Nova Zelândia, como é uma própria Suécia, que tem um exemplo aí agora que passou, que vive num parlamentarismo onde lá o poder público cuida das pessoas realmente, mas as pessoas também participam. E eu acho que os municípios vão ter que começar a chegar a fazer isso. Olha, vamos asfaltar essa rua aqui. Ô Joaquim, ô José, ô Mané, com o que você pode contribuir? Eu vou entrar com isso. Eu acho que eu deveria ter nascido num país desse, porque a minha visão é totalmente para esse lado, porque eu entendo Você tem realmente uma aparência neozelandesa. Mas eu entendo, Haroldo, que não existe uma mágica, não existe. A gente cuida da saúde financeira, ou pelo menos tenta cuidar da saúde financeira da nossa empresa, da nossa casa, e a gente vê como é difícil, o órgão público não deve ser diferente. Mas Camila, eu vou te falar uma coisa que as pessoas talvez do outro lado vão gostar de ouvir isso. São poucas as pessoas que têm a coragem e a vontade de colocar a mão no bolso e falar, eu vou dar esse dinheiro para fazer isso, mesmo que ela acompanhe. A maioria quer puxar um pedacinho para si. Mas o país, quando você falou nessa questão de desacreditar, o país já passou por isso uma época, e quando chegou ao ápice dessa discussão, desses escândalos todos, dessas corrupções, desses desmandos de gente indo para a rua, o ano passado foi mais feio, inclusive, esse ano até que foi a menos, a Copa acho que tampou um pouco isso, mas o país chegou no momento e falou assim, está perdendo o controle. 1964, aí veio o golpe militar. Talvez o pessoal mais antigo talvez se lembre disso, ou quem faz aí as suas leituras e acompanha um pouco da história do país, sabe do que eu estou falando. Em 1964 eu vivi uma situação dessa, de escândalo em cima de escândalos, de movimentos e movimentos. Os militares chegaram lá e dominaram o nosso país. E só devolveu no final de 1984, quando foi eleito Tancredo Neves, primeiro presidente. Acho que nós estamos caminhando aí por... Se não mudar o disco, tá.
porque está perdendo-se o rumo da coisa. Parece que é um negócio que saiu dos trilhos, que você não consegue mais... Não, e quando você vê alguém xingar um presidente, como eu vi alguém xingando a presidente Dilma, isso é uma falta de respeito muito grande. Pode estar havendo corrupção no país, pode estar havendo isso e aquilo, mas você xingar um presidente da República, ela é uma autoridade. É o nosso maior autoridade. Não existe, é a mesma coisa de dentro da sua casa você xingar o seu pai. Ele é dentro da sua casa, o pai é a maior autoridade. Você xingar o presidente da República, isso é o cúmulo, é a falta de respeito. E as pessoas estão perdendo o respeito por isso, pelos seus representantes. Haroldo, vamos falar agora sobre a sua pasta para encerrar, porque senão fica muito longo. A comunicação, 30 milhões por ano, você ficou lá 4 anos como secretário adjunto, 3 anos como secretário adjunto. Eu acho que tinha um sonho, de repente, de se tornar secretário, não sei o que aconteceu, que isso não aconteceu. Mas, enfim, como é que você sai desse cargo, sai realizado? Você acha que faltou investimento? O que poderia ter sido feito para melhorar? Pelo menos no interior a gente sabe que faltou investimento, né? Camila, eu saio do governo com uma sensação de ter aprendido muito, de ter grandes conquistas, inclusive na questão de amizade, de saber como é que funciona na nossa área de mídia a máquina pública. Em alguns pontos eu saio frustrado, porque eu fui para lá com uma proposta lá atrás de ser o grande representante da imprensa do interior, por conhecer todo o estado de Mato Grosso, né? E por ter um trânsito livre dentro do governo em todas as pastas. Talvez a minha proximidade com o governador me permitiu isso, de chegar em qualquer secretaria e falar em nome do governador. Então as pessoas me atendiam, e eu tenho um relacionamento muito bom com os demais secretários que sempre me atenderam. Por isso que eu te falei em números de saúde, te falei em números de educação, né, de infraestrutura. Eu sabia muitas vezes mais do que o próprio secretário adjunto da pasta, que estava por dentro da situação. E eu queria que isso se tornasse conhecido pela nossa imprensa, mas infelizmente a política atual que tem no Mato Grosso da sua distribuição de renda de distribuição de recurso para a mídia, ela vem sendo sufocada há um tempo. A grande mídia do Estado, ela tem conseguido sufocar os governos, tanto o governo do Estado como a própria Assembleia, como as próprias prefeituras maiores, de uma forma que os veículos menores não conseguem ter acesso. E esse acesso não é porque não consegue chegar no governador. Chega. Você quantas vezes conversou com o governador? Várias vezes. Mas o problema é que na hora de você mexer lá no orçamento e distribuir para os companheiros, pelos compromissos que já foram firmados e vêm sendo firmados ao longo do tempo, cadê o dinheiro? Já foi comprometido, não tem. E eu não posso gastar o que eu não tenho. Senão eu caio numa inadimplência. E o governo não dá calote. O governo não pode. Senão o gestor corre o risco de, inclusive, ir preso. Mas então, o que vinha acontecendo era isso. Você pagar aí um tanto X para uma emissora grande, pagar um tanto Y para outra, e mais um tanto para um e outro ali. Quando você vê, em 5, 6, o dinheiro da mídia do Estado ficou comprometido. Eu nunca concordei com isso. Talvez foi até um dos motivos de eu não ter me tornado. Você brigou por isso? Briguei. Foi talvez um dos motivos de eu não ter sido secretário titular. Porque eu falava que se eu fosse o titular, a conversa era diferente. Eu ia bater na mesa. Na hora de você fazer a redistribuição, isso aqui, a minha proposta aqui, ó, isso aqui é para o interior. Isso é intocável. Nem que eu desse um pouquinho para a agência hoje, eu pulava ela um mês, depois voltava e dava mais, mas todo mundo tinha que pegar um pedacinho daquilo, porque isso faz uma complementação muito interessante para a mídia do interior, para a empresa divulgadora. E para o governo também é interessante, porque o mesmo público que eu falo lá no noroeste do estado, eu não consigo falar aqui. Então eu tenho que chegar até você também, para que você tenha conhecimento. De todas essas conversas que nós estamos falando aqui, que o governo fez, as pessoas falam, mas o Sival fez tudo isso, porque a mesma quantidade de asfalto que tem aqui, desses investimentos que as pessoas viram, tem lá na região do noroeste, tem lá no sul do estado. Fala, puta, mas esse cara fez pra caramba, então. Fez, só que não chegou aos ouvidos do povo. Só chegou o que era ruim. Porque a conversa ruim, ela vai mais longe. Não tem acreditado que a notícia ruim anda muito? Ah, com certeza. Então, chegou nessa discussão. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, nós andamos fazendo ali 2, 3 meses de mídia, depois não foram feitas mais, eu já fui começando a ter problemas, já comecei a cobrar, já tive alguns embates. Pensou até em desistir, né? Pensei. Eu, nesse ano, não era para mim estar no governo. Eu cheguei para falar ao governador Silval, falei, governador, eu estou voltando para minhas origens, vou para minha cidade, porque eu estou descontente.
principalmente no momento em que foi nomeado um outro companheiro como secretário. É gente boa. Gente boa, o Marcão acho que foi um grande secretário, viu? Porque pelo menos atendia a gente, porque aquele outro que estava lá... Mas infelizmente já chegou engessado também. E eu não teria esse gesso porque eu sou muito mais franco naquilo que eu falo. Eu gosto de falar a verdade, eu gosto, até para o próprio governador, eu já falei a verdade para ele um bocado de vezes, mesmo... E ele diz o que, Haroldo? Ô, Negão, eu ia até falar uma besteira aqui agora, me chama de Negão, né? Pô, Negão, você é foda, hein, Negão? Mas é o jeito da gente tratar. Nós temos essa liberdade há mais de 20 anos, né? Então... Porque são seres humanos normais, né? Porque a pessoa pensar que é governador, que é secretário, não. Então... E aí eu chegava e batia de frente, porque eu vejo que o grande assessor é aquele que avisa quando você está errando. Senão você não precisaria de assessor. Porque na hora do acerto, para bater palma, qualquer um bate. Mas chegar no cara a cara e falar, isso aqui está errado, aí você tem que ter companheiros para falar isso. E esse é o grande amigo. E eu falava, e muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir que ela errou, né? Ó, você está fazendo, está errado, está falando. Aí já leva um choque de eu. Então... Quer dizer, resumindo, o problema são os acordos com os grandes grupos, principalmente da capital. Mais de 60%, 70% dessa verba de 30 milhões acaba ficando na própria capital do estado, Haroldo. E o interior... Aí você tem que tirar informativos que o estado faz, você tem que tirar combustível que a minha pasta usa muito, nós acompanhamos, eu ando o estado inteiro, fazendo dos demais funcionários. O nosso quadro de servidores, que não é pequeno, nós temos em torno de 60 funcionários, segundo o estado no todo. Então, o dinheiro acaba sumindo, aí você acaba não conseguindo chegar nos grandes parceiros. Até já comentei com alguns, aproveitando aqui, inclusive, com testemunhas, que são aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, eu andei conversando com alguns amigos e falando, nós temos que criar uma associação de rádio ou de imprensa. Eu pensei no momento de rádio, porque é onde eu milito mais, do interior. Porque na hora que nós chegamos... A gente tentou fazer isso. Mas nós tínhamos que fazer de estado, não era só regionalizar, não, fazer do estado, com força. E a hora que todo mundo for falar assim, vamos falar tal língua, a língua é essa, porque aí pesa lá o que você chegar. Porque não adianta você aqui, Camila, com a agência da notícia, falar, esse governo está fazendo isso e isso de errado. Se lá na outra ponta, o outro está falando, esse governo fez um grande investimento para nós e tudo aqui está maravilhoso. A sua denúncia acaba enfraquecida. E se todos nós falarmos uma língua só, a pancada lá em cima era diferenciada. Acho que união, né? Haroldo, o Pedro Tax disse no início, logo após ele ter ganho as eleições, que poderia ser extinta a pasta da comunicação, algumas outras pastas para enxugar a máquina pública. Você tem notícia disso? Você acha que isso vai acontecer? E se isso acontecer, como vai ficar? Depois que ele abrir a panela, ele vai saber que o discurso dele vai mudar. O problema é que ele não abriu a panela ainda, ele não conhece o que é a máquina pública ainda. Um governo do estado não é uma prefeitura de Cuiabá, que é grande, não é a prefeitura de Rondonópolis, e muito menos um Ministério Público que é desse tamanhozinho, né? Você acha que ele está realmente preparado para assumir o governo de Mato Grosso? Olha, eu acho que está, ele é uma pessoa inteligente, tem vontade, se tiver bons assessores, bons secretários, ele vai embora. Basta ter conhecimento, vontade e ser bem assessorado. Mas se cair lá também um mega artista e não tiver um corpo técnico em volta dele com vontade de fazer, também não caminha. É um conjunto. Para a gente finalizar, Haroldo, qual foi o pior momento desse governo ou a pior coisa que aconteceu nesse governo? O pior momento desse governo foi quando Mato Grosso ganhou a Copa, todo mundo aplaudiu e que não tinha nenhum projeto, nenhum, de todas essas intervenções que o governo teve que fazer na capital e ali no seu entorno e correr atrás de dinheiro. Quando o dinheiro apareceu e não foi rápido, o prazo para você executar a Copa vai acontecer ou não vai? Isso talvez tenha sido o pior momento de governo, que criou assim até um desaparecimento do governador do interior do estado. Ele teve que ir pessoalmente cuidar daqueles acontecimentos, dos trâmites, fazer um lobby lá no governo federal, no Tesouro, para aquele recurso sair e aparecer. Chegou o dinheiro, as obras estão andando, só falta, se eu não me engano, 2 trincheiras para serem entregues, uma ou outra obra que era referente à Copa, mas o demais está pronto. O VLT está andando, essa semana, inclusive, os trilhos chegam até já ali no porto, naquela ponte de Cuiabá, já movimentaram ele, já está andando o VLT.
um estado que passa a ter uma modernidade muito grande. Mas depois de tudo isso, de ter suado a camisa, de ter passado por esses momentos de incerteza, recebido críticas inúmeras, você pode ter certeza, escreva e guarde aí para nós falarmos sobre isso lá na frente. Com 2 anos, muita gente vai sentir saudade do governador Silval. O melhor momento desse governo? Quando isso tudo começou a florear, a clarear, o dinheiro no caixa, as obras caminhando, andando, esse Mato Grosso integrado, indo de vento em popa, e a gente tendo a certeza de que com esse dinheiro, que mesmo ficando para o outro, porque o governo é um só, os governadores mudam, mas o governo é um só, sabendo que o governo vai poder dar a tranquilidade a essas pessoas, o direito de ir e vir e ver as nossas regiões afastadas, como é o Araguaia, serem interligadas com o restante do estado e está crescendo aí de uma forma maravilhosa. Tá certo, conversamos aqui então com o secretário adjunto de comunicação do estado de Mato Grosso, Haroldo Souza. Na próxima sexta-feira a gente está de volta com o Em Pauta.